Top 1, erro clássico em uma série aí de 1 a 5 erros mais comuns que engenheiros e geólogos vão cometer em um laudo técnico de estabilidade de taludes é confiar em estimativas de SPT. Cara, essa é clássica, clássica, clássica. Determinar parâmetros de resistência, determinar propriedades físicas de solos e rochas que compõem o seu maciço e poder fazer uma análise de estabilidade a partir de ensaio SPT, a partir de uma sondagem rotativa, né, no caso aí de rochas, é um risco desgraçado. A norma até te dá essa permissão, ela te dá esse aval. Ela vai falar o seguinte: você pode trabalhar com estimativas, você pode não trabalhar com ensaios de laboratório, só que a responsabilidade é totalmente sua. Então, toma que o filho é seu, lava minhas mãos, a ABNT lava as mãos dela e fala: a responsabilidade é sua. Você tem que se responsabilizar pelas suas estimativas. E aí, se a gente for analisar no ramo da engenharia de fundações, o que acontece? Se você pega lá os métodos teóricos de dimensionamento, né, de fundação rasa, métodos de TESAG e VESIC, existem muito boas correlações entre o NSPT, que sai de uma sondagem SPT, com coesão, com ângulo de atrito, só que isso é válido em projetos em dimensionamento de fundações. Isso não é válido para estabilidade de taludes. Se lá em fundações é falado que você pode estimar que a coesão de um solo é igual a 10 vezes o NSPT médio daquela camada, aplica isso em uma estabilidade de taludes para você ver o pepino que é. Por quê? Porque existem métodos consagrados de dimensionamento para fundações. Para a estabilidade de taludes é outro caminho. Então, por que a norma te dá essa permissão de estimativas, mas a responsabilidade é sua? Vamos voltar na parte de ensaios de campo. Pega aí, por exemplo, um ensaio que é um método semidireto, como um PMT, um DMT, um CPT. É possível se estimar parâmetros de resistência, parâmetros de deformabilidade a partir desses ensaios de campo? É possível, a gente tem até cartas de correlações, principalmente para ensaio DMT, só que isso foi feito lá na gringa, né? Como o pessoal fala, lá fora. Para você trazer essas estimativas, essas correlações para a sua área, para o seu campo, para o seu projeto de fundações, você precisa validar essas estimativas. Você precisa criar uma carta local, uma carta de correlação local. A mesma coisa é válida para fins de laudos de estabilidade ou para fins de análises, né, de estabilidade de taludes como um todo. Então, você pode trabalhar com essas estimativas desde que você já tenha uma base de dados para isso. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem 2 lotes de proprietários diferentes e aí o primeiro proprietário te chamou para fazer um estudo de estabilidade no talude dele, na encosta dele. Beleza. Você faz uma campanha de sondagens com toda a sua disponibilidade, né, ou com dificuldade. Você vai fazer uma bateria de ensaios de laboratório, seja cisalhamento direto, seja compressão triaxial, ensaios de resistência, e dali você vai ter um banco de dados entre a sondagem, NSPT de cada camada e os parâmetros de resistência. Beleza. Passa um tempo, o outro vizinho, né, o outro proprietário, te chama para fazer o mesmo tipo de serviço na encosta dele. O que o bom senso vai falar? Opa, primeiramente, vamos fazer uma campanha de sondagem e vamos comparar com a sondagem do vizinho, com o terreno do vizinho. É digno, é íntegro você fazer o quê? Essa comparação e, se você tiver confiança, né, no seu laboratório, em todos os seus resultados aí de resistência, poder utilizar aqueles parâmetros do vizinho A para o vizinho B.
Porque é o mesmo solo, eu verifiquei aqui, ó, é basicamente o mesmo maciço, né? O mesmo morro, é o mesmo maciço, então só mudou a seção. A diferença aqui da seção que eu analisei para o vizinho, ela está 20 metros do outro, né? Do meu outro terreno, então pode ser não, né? Analisando essa sondagem, esse solo é o mesmo. Não tem nenhuma fratura, não tem nenhuma estrutura geológica ali de um terreno para o outro, né, de diferença, então você pode sim fazer o quê? Pegar os resultados de um vizinho e aplicar no seu estudo de estabilidade. Eu te indico que você faça isso com uma análise de sensibilidade aplicada ao seu modelo. O que é essa análise de sensibilidade? Você vai pegar lá a coesão. Vamos supor que a coesão seja de 20 kPa. E se eu fizer uma variação aqui de mais ou menos 5, mais ou menos 10 kPa nessa coesão, para quanto que vai o meu fator de segurança? E se eu fizer isso com ângulo de atrito? Se eu fizer isso com peso específico, composição do nível d'água, você vai ter uma faixa de variação de fator de segurança e isso vai te dar uma maior tranquilidade. Se o fator de segurança não for satisfatório, aí você pode partir para um plano B, que é fazer uma investigação em laboratório, né? Uma bateria de ensaios laboratoriais para te ajudar a chegar em uma conclusão na sua análise de estabilidade e na conclusão do seu laudo técnico. Joia? Bom, basicamente é isso.